eu decidi que esse mês de março vai ser diferente, vai ser poderoso. O inimigo não vai ter os ditames sobre a minha vida, minha família, o meu ministério, o meu trabalho. Quem trabalha aqui? Quem tem trabalho? Quem tem empresa? Levante suas mãos. Aleluia. Deus vai fazer algo poderoso, porque Ele vai meter a mão na tua vida, na tua empresa. E algo celestial vai operar sobrenaturalmente na tua vida. E você vai ver quem é o teu Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus me deu um sinal ontem dessa mudança. Eu estava com meu celular na mão, de repente entra um Pix que eu não esperava. E lá eu vi depósito de primícias, R$1.217 na minha conta. Se o Senhor opera assim sobrenaturalmente na tua liderança, vai ser na sua também. Aleluia. A pessoa que fez o Pix está aqui. Eu não vou falar, não pensa que vou falar, porque eu não vou roubar a bênção. Já liberei essa bênção sobre a vida dessa pessoa. E assim como acontece sobrenaturalmente, quando você não trabalhou para isso, mas Deus libera sobre a sua vida. É assim que Deus opera. Então Ele vai operar também. Quem crê nisso? Aleluia. A mensagem para hoje é vida com propósito. Vida com propósito. Diga comigo, vida com propósito. Você que está assistindo ou vai assistir depois, diga comigo, vida com propósito. Carrega a bênção, carrega a provisão. Uma vida sem propósito não tem provisão, porque não está no propósito, no caminho do Senhor. Mas uma vida com propósito carrega a provisão para o cumprimento do propósito. Você não está nesse mundo ao ler por acaso ou por acidente. Tem um propósito. Se você entra nesse propósito, a provisão vem sobre sua vida. Você não vai atrás. Diga comigo, vem. Diga, eu não vou atrás. Ela vem. Porque as conexões são realizadas por Deus. Os contatos são feitos por Deus. Então Ele entrega na minha mão e eu fluo com a habilidade e talento que Deus me deu para manifestar sua glória. Eu não fui chamado para migalhas. Eu fui chamado para a grandeza. Aleluia. A vida com propósito carrega a provisão. Você escutou? Você crê nisso? Então é isso que você vai viver. Por isso que eu estou te dizendo que esse mês de março, algo poderoso vai acontecer. É maravilhoso. Por que veio algo sobrenatural sobre a minha vida? Já ontem, antecipando o que vai acontecer. Você pode acreditar nisso? Aleluia. Então, não basta só correr, você precisa saber exatamente para onde você vai. Não adianta se encher de atividade. Tem gente que não consegue ficar quieto e faz isso, faz aquilo outro, faz um monte de coisa. Mas não basta só correr, você precisa saber para onde você vai. E se você tem um propósito dado por Deus, Ele vai te ensinar. É a palavra, eu já dei um spoiler no domingo passado a respeito da palavra que eu iria dar hoje. Uma vida sem propósito é a maior tragédia da vida. Marilyn Monroe, ele dizia, uma vida sem propósito é a maior tragédia, porque você fica confuso, sem direção, sem certeza, sem convicção, está perdido. Mas uma vida com propósito é o que te dá sentido.
é o que te traz realização. Não podemos confundir ocupação com realização. Você pode estar ocupado, mas você não está realizado. Há uma insatisfação, há uma carência dentro de você, há uma angústia, porque você está ocupado, mas você não está no propósito. Está prestando atenção? Segure todo o seu ouvido, sua mente, seu coração, suas tripas, tudo, para você estar conectado com essa palavra, porque tem que haver mudança na sua vida. Aleluia. Se você vai caminhar comigo, você vai ter que se posicionar. E não me venha aqui com coisas que vão ocupar meu tempo, se não está dentro do propósito de Deus. Eu não vou ficar correndo atrás de você, me entretendo por coisas que não estão no propósito de Deus. E as pessoas que verdadeiramente estão entendendo o propósito, vão estar aqui na presença de Deus, para ouvir a mensagem de Deus. Então, se você não tem compromisso com Deus, se você não tem compromisso com esse ministério, eu não tenho compromisso com você, e Deus não tem compromisso com você. Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Diga comigo: Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso com Ele. Então não podemos confundir ocupação com realização. Uma pessoa realizada é uma pessoa feliz, uma pessoa contente, uma pessoa satisfeita, uma pessoa confiante, uma pessoa segura, porque sabe quem Ele é e se sente realizado com essa vida de Deus dentro dele. Movimento não pode ser confundido com progresso. Você pode estar todo dia saindo da sua casa, voltando para você, está movimentando, mas você não está progredindo, está sempre no mesmo lugar, fazendo sempre a mesma coisa, nada de novo acontece na sua vida. Deus é um Deus de poder, de mudança e de prosperidade. Aleluia. Não podemos então estar nos entretendo com as coisas que acontecem e a gente vai, outro dia alguém disse, é urgente. Aí eu falo, pode ser urgente para ele, mas para mim não é urgente. Não vou sair correndo para atender alguém que está urgente. Eu quero saber se é importante. Então é muito bom a gente ter uma consciência divina dada pelo Espírito Santo para sermos instrumento de poder, de sobrenaturalidade nas mãos do Senhor. O reino insiste com você. Não basta correr, você precisa saber para onde você vai. E onde você vai ter essas instruções? Na presença de Deus, na casa de Deus, onde você busca a sua palavra, a sua oração, a sua adoração ali na sua casa. E na presença do Senhor, aqui na casa do Senhor, coletivamente, onde o Senhor derrama a sua glória, rompe as barreiras, os empecilhos e dá direção para a tua vida. Eu quero te dizer uma coisa, que com Deus nada se perde. Diga comigo, com Deus nada se perde, só tem para ganhar. Então queira estar na presença de Deus, queira estar sempre conectado com Ele. Salmos, esse é o versículo base para hoje, que já falei domingo passado. Quem chega no horário, recebeu, aleluia. A palavra diz assim, Salmos 32, 8. Quem está falando? Deus. Quem é que vai te instruir? Eu te instruirei. Quem vai te instruir? Deus. E se vem de Deus é bom, é assertivo, é preciso, é uma direção correta. Quantas vezes você já escutou conselho, orientações e ouviu coisas que te levaram a prejuízo, a situações de perda, porque esse conselho não veio de Deus.
Mas hoje o Senhor começa a fazer algo novo. Não chore pelo que foi, porque Deus tem muito mais para você. Tem muita gente aqui que já ouviu um monte de coisa, perdeu tudo, e disse o Senhor: não fique olhando para as coisas que ficaram para trás, porque eu faço algo novo na tua vida hoje. Quando? Hoje. É isso aí, santo. Senti firmeza. Disse o Senhor: eu o instruirei e lhe ensinarei. O que? Caminho mostra o que? Direção. Eu o ensinarei. O que ele vai fazer? Primeiro ele disse instruir, e agora ele disse ensinar. Então ele te instrui, ele te mostra. Agora ele te ensina. Quando o seu filho, a sua filha está pequeno ainda, está com 7, 8 anos. Então, filha, vem aqui, vou te mostrar como se arruma uma cama. E você ensina, mostra. É isso que Deus faz, como um pai que ama o seu filho. Segura pela sua mão e ensina por onde caminhar, para não perder tempo à toa. Com Deus não se perde tempo. Lhe ensinarei o caminho que deve seguir. Eu o aconselharei. Olha, esse pai que nós temos. Esse pai que nós temos. Você já teve, talvez aqui alguns não tiveram pai, mas você tem um pai celestial que te ama muito mais do que um pai terreno que tem falhas, defeitos, e que muitas vezes deixou marca negativa na sua vida. Mas tem alguém aqui que é todo poderoso e quer deixar a sua marca de poder, de glória, de vitória na sua vida. Você vai ser marcado por esse Deus Pai hoje, aqui e agora. Eu aconselharei e cuidarei de quem? Você percebe a sua insegurança, o seu medo? No lugar de falar de mim, de novo vou perguntar: e cuidarei de quem? De mim. Você é importante, você é menina dos olhos do Senhor. Nas palmas da mão dele está escrito o teu nome. Eu te chamei desde a eternidade, disse o Senhor. Tu és meu, tu és meu. Você já se sentiu assim? Por que nós vivemos assim, correndo de um canto para outro? Por causa de uma mentalidade de orfandade, de alguém que não tem uma proteção segura, um guia seguro, um conselho seguro, um amor seguro, fiel e verdadeiro, que é o nosso Pai Celestial, que nos criou semelhante a Ele. Se é semelhante a Ele, temos o que dele? Alguém pode me dizer, se arriscar? Sim, Ele nos criou a imagem e semelhança dele. Se tem a imagem, tem o quê? Isso! Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Se você tem o seu DNA, você tem o DNA do reino, o DNA do Senhor. Começa a sacudir essa mente que te ensinou ali através da tua família inferioridade, medo, insegurança, uma vida sem sentido e sem propósito. Mas hoje, aquele que te criou a sua imagem e a sua semelhança, lá diz em Gênesis, então você tem o seu DNA, DNA do reino. Se você tem o DNA do teu pai material terreno e ele morre, o que você tem na sua vida? Herança, se ele tem algum patrimônio. E nós temos o DNA de Deus, do reino. Então, se eu tenho o DNA, tenho a herança do reino, a herança do Pai Celestial. Ele nos chamou para sermos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Receba isso na sua mente, no seu âmago, no seu coração, no seu interior, na sua vida.
porque Deus vai fazer diferença. Ele está chamando uma geração de reino, uma geração de governo, de autoridade, e sair da religiosidade para viver uma vida de reino. A religião te oprime, te condiciona, te deixa escravo. Mas Deus, Ele disse: eu vim para que tenha vida em abundância. E Ele disse: o reino de Deus chegou, e o reino está em você. Não é religião, é relacionamento com Deus Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Deus não promete apenas mostrar um caminho, mas Ele disse: te instruirei, te ensinarei. Então Ele garante instrução e cuidado constante. Viu, Mateus? Porque Ele é um pai. Cadê o outro Mateus? Ele é um pai. Você já sentiu esse amor do Pai eterno? Vai fazer diferença na sua vida. Ele está te ensinando para você viver o propósito dEle. Garante instruções constantes e cuidado de perto. Eu te instruirei, te ensinarei e estarei contigo de perto, diz o versículo. E a palavra do Senhor disse, lá em Eclesiastes 2:26, ao homem, coloca ali o seu nome, ou a mulher, é o gênero humano. Ao homem que lhe agrada a Deus, Deus dá, que mais? Você já parou para pensar? Ao homem que lhe agrada ao Senhor, Ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Você já experimentou isso? Ter conhecimento, ter sabedoria e ser feliz, Roberto. E ser feliz. Aí compara a sua vida, como é que estava. Vamos deixar tudo no passado, porque algo novo Deus está fazendo. Ele iniciou um processo na sua vida para viver essa paternidade, esse reino de Deus. E olha só, aquele que não é instruído por Deus, aquele que não está na presença de Deus, mas ao pecador, aquele que está distante de Deus, mas isso não diz ao teu respeito, mas ao pecador Ele dá o quê? Trabalho, de ajuntar e armazenar riquezas, para quê? Aleluia. Isso é realidade, isso é verdade, é o teu respeito. Por isso que Ele te dá o melhor trabalho, o melhor emprego, a melhor empresa, o melhor produto que você vai desenvolver para impactar a sociedade, para impactar o mercado. O que você vai fazer vai impactar o mercado e vai ser divulgado para o mundo. Creia, porque o Espírito de Deus está falando contigo, está em você para fazer a diferença. Santo. Se você é profissional da saúde, Deus vai te dar sabedoria para onde está o problema, como extirpar aquilo. Na área de psicologia, Deus dá direção, sabedoria, entendimento, revelação para ver onde está o problema. Por que aquela pessoa está ali em depressão? Por que ele está em desequilíbrio? Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Diga: esse sou eu. Aleluia. Santo. Este versículo de Salmos 32:8 não é uma promessa distante, vaga, condicionada ao acaso, mas é algo real e verdadeiro para a tua vida, e ser, diga comigo, constantemente, todos os dias da minha vida.
Por isso você não pode se distanciar dele. Por isso você não pode se desconectar de Deus Pai. Se desconectou, meu filho, você entra numa confusão, num desespero, se não é que entra num pânico, porque cortou a conexão com aquele que te dá sabedoria, direção, entendimento, que te ensina e te aconselha. Ele quer te ensinar, Ele quer te aconselhar, Ele quer te instruir, mas para isso precisa estar conectado com Ele. Diga comigo, diuturnamente. Para você receber o seu conselho, estar na casa do Senhor, para que Ele possa falar com você, ungir a sua vida e limpar a sua mente de todos os lixos do passado. Aleluia. Essas bênçãos, disse a palavra do Senhor, te seguirão. O que você ouviu? Que as bênçãos vão? Que as bênçãos vão? Que as bênçãos vão? E o que o ser humano faz? Gasta tempo, corre atrás, se cansa, se desgasta, correndo atrás das bênçãos. Mas aquele que nos instrui, que nos ensina, que nos aconselha e que nos ama, disse que as bênçãos te seguirão e te alcançarão. Ele vai trazer. Não é que você não vai fazer nada, Ele vai te dar ideia, Ele vai te dar o produto, Ele vai te dar o ensino, para que você possa fluir naquilo que Ele te dá. Aleluia. Estas bênçãos te seguirão. Você acabou de ouvir ali o que Deus falou, que aquele que agrada ao Senhor, aquele que agrada ao Senhor, aquele que está sempre perto do Pai e ouve o conselho, o ensino, a instrução do Pai, Ele dá o que? Sabedoria, felicidade e o que mais? Conhecimento. Para que conhecimento? Para fazer de uma maneira correta o que Ele te deu para fazer. Que não é que você vai agora, Deus vai abençoar, você se deita lá numa maca, como chama? Numa rede esperando. Não. Deus vai te dar sabedoria. O teu restaurante vai ser o melhor restaurante, onde todo mundo vai querer ir. A tua empresa vai ser uma empresa do reino, que vai impactar o mercado. Você pode acreditar nisso? Eu posso acreditar porque eu creio na grandeza desse que me fez a sua imagem, a sua semelhança. E eu olho tudo que Ele realizou e tem governo sobre isso. Por isso eu creio que você vai fazer a diferença, que você vai expandir o seu reino. Dinheiro não é fim, é meio. Para quê? Para atingir o propósito. E o propósito é expandir o reino de Deus. E você vai viver abundantemente. Dinheiro não é o fim, é o meio. Para atingir o propósito. Por isso que nós já limos que aquele que tem o propósito tem a provisão para o cumprimento do propósito eterno. Aleluia. Estas bênçãos te seguirão e te alcançarão. Quando? Isso está em Deuteronômio 28:2. Estas bênçãos te seguirão e te alcançarão quando ouvires. Você vai ouvir a Deus estando lá longe, correndo de um canto para outro, afatigado, desesperado, em pânico. Você vai ouvir a voz de Deus? Vai ouvir a voz do seu Pai? O Pai sussurra no seu ouvido. E Ele fala constantemente aos nossos ouvidos espirituais. E a gente correndo atrás da bênção, o que acontece? O diabo nos distancia da conexão daquilo que vai te dar a direção, que vai te dar a bênção, que vai te instruir, que vai te aconselhar o que você vai fazer. O pai quer aconselhar o filho para mostrar para ele o que ele deve fazer,
para viver uma vida abundante na terra, que Ele já conquistou para nós na cruz do Calvário. Se ouvirdes, para ouvir tem que estar conectado, tem que estar perto dEle. A voz do Senhor teu Deus. Ele então traz recompensa àquele que ouve. Ele recompensa àquele que ouve. A maioria das pessoas correm atrás das bênçãos, porque não entendeu esse princípio fundamental. As bênçãos não precisam ser perseguidas. Diga comigo, as bênçãos não precisam ser. Elas são atraídas por aqueles que obedecem, diga obedecem, o princípio do reino. Por aqueles que têm consciência da sua identidade. Ter consciência da sua identidade é ter consciência de que você tem o ADN de Deus, o DNA de Deus. Essa é a tua identidade. Então, é importante nós termos consciência da nossa identidade. Outra passagem, preste atenção. Olha a distração. Controle a sua mente. Controle a sua vontade. Tenha domínio, pelo menos, sobre a sua mente, para começar a querer viver o propósito do reino. Se não tem domínio sobre a sua mente, não tem domínio sobre o seu entorno, como é que você vai ganhar a confiança do Pai de te dar grandes bênçãos, se não tem sequer domínio sobre seus impulsos? Deus só vai conceder àquele que Ele confia. Se quiserdes, olha só, e obedecerdes, o que o Senhor disse? Comereis o melhor dessa terra. Deus está te oferecendo migalha, está te oferecendo coisas pequenas. Somente arroz e feijão. É bom arroz e feijão, mas você pode comer mais coisas gostosas, iguarias, que Deus prepara uma mesa diante de você. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Aqui fala de novo o que? Obediência. E tem que querer. Se você quer e você obedece, então você vai comer o melhor dessa terra. Deus está te instruindo para mudar a tua vida, para mudar o destino que você construiu, porque Ele tem um destino para você. Do coração procede o querer. Se quiserdes, se você quer, seu coração quer. Agora, a atitude prática para comer o melhor é obedecer. Isso é uma atitude. Obedecer. Você vai comer o melhor dessa terra. O reino não responde ao desespero. O reino responde à clareza do propósito. Você tem que ter uma clareza do propósito de Deus para a sua vida. Não importa quantos anos você tem. Eu passei tantos anos, não consegui, não entendi, não fiz. Hoje é o seu dia. Hoje é o seu tempo. Esse mês é um novo início para a realização do teu propósito. Deus começa a construir o teu propósito. Ele já tem todo um histórico desse propósito, mas está construindo na sua vida. Ele já sabe tudo, mas na tua vida Ele começou a construir hoje. A desconexão da sua identidade em Deus gera confusão na sua vida, na nossa vida. A desconexão da sua identidade em Deus. Às vezes você está vivendo uma identidade familiar, uma identidade social, uma identidade religiosa. Mas o Senhor está falando uma identidade divina, uma identidade que vem de Deus. A identidade que você construiu, ela gera confusão, pobreza, miséria, medo, insegurança. Porque foi construído ali no contexto familiar.
Mas quando você descobre a sua identidade e o seu DNA em Deus, as coisas começam a mudar. Aleluia. Davi escreveu no Salmos 23. Você sabe tudo o Salmo 23, né? Então ele, porque tinha o quê? Uma consciência da sua identidade. Ele declarou com convicção. Ele declarou no Salmos 23: o Senhor é o meu pastor, o meu cuidador, e nada me faltará. Ele não estava falando ao Leo por acaso, religiosamente, ou para consolar. Muitas vezes, quase todo dia eu escuto as pessoas falarem: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas vive numa insegurança, num medo, numa situação terrível. Mas quando o salmista Davi, ele disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está falando com convicção. Ele estava fazendo uma afirmação, porque ele sabe quem ele é, que ele é filho do Deus Altíssimo, tem o DNA de Deus, é herdeiro de Deus, entende o que é o direito dele. Então, com convicção, ele afirma: nada me faltará. E não me faltará segurança, proteção, se eu ando no vale da sombra da morte, perseguido pelos seus adversários, o Senhor estará comigo. Então, se você vive assim, você vive com segurança. O Senhor é o meu pastor, porque você tem o DNA de Deus, tem convicção que não vai te faltar, que o teu produto, que o teu conhecimento que vem de Deus é o melhor, que aquilo que você faz é o melhor, e vai impactar a sociedade, o mercado, o mundo. O que Davi fez chegou até os nossos dias, impactou gerações e chegou até nós. Se fez com ele, vai fazer e pode fazer com você. Remove essa mentalidade da identidade familiar. Isso serve para você ter o seu RG, o seu CPF aqui, para você ser identificado nesta sociedade, nesse país, nessa nação onde a gente vive. Mas para viver o reino nessa geração, nessa situação, nessa sociedade que a gente vive, com vitória, com autoridade, com governo, é necessário a identidade divina, a identidade do reino, para poder administrar, gerar, governar essa nação, essa sociedade, essa família onde você vive. Isso faz diferença. Eu dou graças a Deus daquilo que Ele está revelando ao meu coração. Mas sabe por que Ele revela? Porque Ele te ama. Ama cada um de vocês. Não é para mim só, é para vocês. É para você que está me ouvindo e fazer diferença na sua vida. Aleluia. Então diga comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora você fala com DNA divino, com DNA de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, fala de prosperidade, fala de abundância. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, fala de proteção, fala de segurança. Ao homem, à mulher que teme a Deus, que obedece a Deus, tem provisão, tem proteção, tem segurança, tem saúde, tem governança. É grande demais. Você pode confiar, pode crer, pode acreditar, pode receber. Ele sabia quem ele era, quem Deus é nele. E aí você, qualquer notícia de ameaça, você já fica controlado. Ou seja, essa identidade humana, familiar, já fica abalado. Mas quando você conecta com a sua identidade celestial, divina, do reino, você se acalma.
Você não fica apavorado. E é exatamente isso que você vai receber. Se você ficou apavorado, você ficou inseguro, com medo, é isso que você vai receber. Mas quando você traz a sua mente, minha mente, faça dela uma escrava, e que o Espírito de Deus que está no teu espírito governe a sua mente, governe toda a identidade humana, familiar, religiosa, e você vai começar a ver a diferença. E aí então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em quem? Em Cristo Jesus. E onde Ele está em você, Ele está em mim. Por isso a sua vida, a vida de... Ele tinha essa consciência do DNA divino nele. Por isso que ele podia matar urso com a mão. Ele podia matar um leão com a mão. De onde recebia força, estratégia para saber por onde pegar ali o adversário e destruir o adversário. Por isso, o tempo da existência dele foi de provisão, de abundância. As nações traziam para ele ouro, prata, especiarias. E ele tinha proteção dos seus adversários, porque ele tinha comunhão com Deus. Era ensinado por Deus. Ele nada fazia: Senhor, eu tenho que ir nesta guerra, eu vou ganhar nessa guerra, Senhor. Se o Senhor me disse para ir nesse negócio, nesse empreendimento, nesse relacionamento, aí então eu vou. Eu achei interessantíssimo uma mensagem, a palavra onde fala assim, que os filisteus estavam vindo contra eles. Deus tinha dado uma estratégia para ele. Ele venceu os seus inimigos de uma estratégia que recebeu de Deus. Agora os filisteus vieram contra ele, ameaçando, mas eles não sabiam que Davi tinha o DNA de Deus e tinha todo o poder, e era vencedor em todas as batalhas. Davi não perdeu nenhuma batalha. Esse é o meu Deus, é o teu Deus. Incorpore, internalize isso. Quando você vê os seus adversários vir contra mim, seja doença, miséria, doença, perseguição, pobreza, o que for. Mas olha só, ele tinha recebido uma estratégia dada por Deus, venceu o seu inimigo. Agora os filisteus de novo vêm contra ele e disse: Senhor, eu vou contra eles. Ele disse sim. Quando você ouvir o estrondo ou o barulho das folhas das amoreiras ou das balsameiras. Que estratégia mais estranha. Como é que ele podia? Ele precisava estar conectado para receber ensino, instrução, correção, conselheria da parte de Deus. Então ele ficou atento. Estava a postos ali, quando ele foi pelo caminho, e a palavra diz que Deus foi primeiro à frente dele. Quando o inimigo se levanta contra você, Deus vai primeiro ir na tua frente e vai te entregar o teu adversário. Não importa a área que for, estou falando em nome de Jesus. Então ele estava atento ao Senhor, e a palavra diz que Deus foi diante dele e fez barulho das folhas das balsameiras ou das amoreiras. Então Davi foi para a batalha, e a vitória foi estrondosa. Esse método de Deus agir não mudou, é vigente até hoje. Se você ouve a voz, então não tenha medo de andar com Deus. Então não tenha medo, vale a pena nos despojarmos dos nossos desejos que nos levam para a derrota, para o fracasso, e ir obedecer os propósitos de Deus. Aleluia, não durma. Tem mais. Por isso que a vida
de Davi atraiu segurança, proteção, provisão. Aleluia. Não é pedir para Deus, é reconhecer e viver alinhado com o propósito eterno do Rei. Não é um propósito seu. Você pode ter um bom propósito, mas a palavra diz que Deus tem um propósito para a tua vida. Quando você consegue trilhar nesse propósito, você chega ao destino. Ontem eu vi não sei se é um trem lá em Milão. Foi lá, desgovernou e caiu todo um trem, trazendo um monte de morte e ferido. Quando a gente entra num trilho que não nos pertence, acabamos tombados, destruídos, desgovernados. Diga, esse não sou eu. Você nasceu para governar. O governo começa dentro de nós. Toda carga de genética, de ADN humano, nos deixa marca e nos leva a desequilíbrio, impulsividade, teimosia, raiva, ódio, ressentimento, mágoa. Isso gera confusão na nossa vida. E então você precisa entrar em contato com esse DNA humano familiar que te deixou marcas, que te deixa inseguro, medroso, para poder tomar posse daquilo que Deus está entregando. Quantas vezes eu recebo: acho que vou desistir, acho que não vai dar, é muito grande, não vou dar conta, não consigo, eu não sou bom o suficiente. É essas notícias que eu escuto. E eu disse: quem está em você, segue em frente, avança, porque esse território é seu, te pertence. Então as ameaças do nosso DNA humano nos leva à confusão, a medo, à insegurança e nos leva à derrota. Mas quando você se move nessa DNA divino, você consegue então dominar o impulso, a impulsividade, a raiva, o ódio, o ressentimento, o medo, a mágoa, a impetuosidade, o automatismo. Com Deus não existe automatismo. Com Deus existe direção divina. Quando você se move no automático, você está se movendo num DNA humano familiar, social, religioso. Mas quando você se move, eu estou entregando para você coisa profunda, viu? Coisa profunda, que eu não preparei nada disso. Deus está ali me dando, porque eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir, para que eu possa realmente fluir aquilo que Deus quer na minha vida. Aleluia. Eu dou graças a meu Pai que me ama, que me tirou das malhadas das vacas, dos bois, do corral, de uma caça de sapé, para me colocar aqui em São Paulo. Ele é maravilhoso. Para mim Ele é mais real do que você. Aleluia. É um Deus que já ressuscitou mortos. Quando eu vi um morto na minha frente, por sinal era o meu marido, e eu disse: Senhor, instrui-me, aconselha-me, o que eu faço agora? Ele disse: filha, repreende o espírito de morte. Então eu obedeci, me levantei e eu disse: espírito de morte, sai dele agora. Saiu, ele começou a respirar, viveu mais 35 anos, hoje está na eternidade com Deus. Esse Deus está aqui, está em você, e vai realizar milagres, maravilhas. Por isso que ele disse: ide e pregad o evangelho. Isto é um ensino, isto é um conselho, isto é uma instrução. Ide e pregad o evangelho a toda criatura. Quem crer no Senhor Jesus Cristo será salvo, tu e a tua casa. Em meu nome porão as mãos, você e eu,
porão as mãos sobre os enfermos. Instrução divina, ensino divino, conselho divino. Se você obedece, comereis o melhor desta terra. Porque você entrou no propósito, Ele vai trazer a provisão para que você anuncie o Evangelho, cure os enfermos, liberte os cativos, expulse os demônios, restaure as vidas. É ensino de Deus. Por que Deus investiria na tua vida se você não segue os seus conselhos? Por que Deus iria dar provisão para você se você não vai obedecer o que Ele diz para você fazer? Ele investe onde há compromisso. Se você cuida do reino, o reino cuida de você. Aleluia. Que oração em ponto. Aleluia. A confusão rouba o seu tempo, a sua energia e o seu potencial no reino. E eu te mostrei de onde vem a confusão, de todos os conteúdos internos e do sistema em que a gente vive. O sistema coloca confusão o tempo todo, coloca ameaça, perigo, medo, noticiários cada dia, cada pior. Israel está unido contra Iraque, e agora a terceira guerra mundial vai chegar, e você começa a ficar conectado com isso, e no lugar de você fazer o que Deus te manda fazer, você deixa de fazer porque você está confundido pelas coisas que você ouviu. Faça o que Deus te disse para fazer. Se a guerra não está no teu controle, deixa na mão de Deus, mas você faça aquilo que Deus te mandou fazer. Então fica de pé porque vai continuar no próximo. Aleluia. Deus falou com você? Esse é o momento de você decidir. Feche os teus olhos, comece a falar com Ele. Você toma uma decisão hoje para iniciar um mês de março diferente, com propósito. Comece a falar com Deus. O que você precisa deixar? O que você está decidindo soltar? O que você está decidindo se apropriar no propósito eterno de Deus? É um desafio. Esta palavra foi uma palavra profética ao seu coração, para você viver o novo de Deus. Aleluia. Ele te criou para governar a sua vida e o seu entorno com sabedoria e prosperar com uma provisão que ultrapassa qualquer necessidade momentânea. Salmos 1:3 diz: tudo quanto fizer prosperará, porque é como árvore plantada junto aos ribeiros do rio. Fala de longevidade, fala de segurança, fala de prosperidade. O que você precisa entregar ao Senhor hoje e tomar, se apropriar da sua palavra e fazer realmente uma decisão de ouvir a voz de Deus, de ser ensinado por Deus, de ser aconselhado por Deus, de ser orientado por Deus, de obedecer a sua palavra, para experimentar tudo isso que o Senhor falou com você hoje e comigo. Deus quer nos ver de uma maneira poderosa, gloriosa. Pai, nós te damos graças por esta palavra viva e eficaz, que divide a nossa alma do Espírito, para vivermos o propósito eterno de Deus. Deus amado, que todo trauma, toda ferida, toda dor, toda raiva, todo ódio, todo ressentimento, todo medo, toda insegurança que foi estabelecido na nossa mente através dos nossos familiares, ancestrais e da sociedade, Senhor, que teu Espírito penetre o mais fundo, no recôndito, onde ninguém chega. Espírito de Deus, entra agora e desarraiga estas raízes que trazem confusão e nos deixa sem sentido, sem propósito. Senhor, arranca aquilo que está impedindo o caminhar certeiro, o andar, Senhor, direcionado pelo teu Espírito, rumo a um destino profético, de poder, de governo, de autoridade, de audácia, de soberania, de governo. Espírito de Deus, sonda mentes e corações,
Arranca essas barreiras, esses empecilhos que não permite o fluir, a manifestação da tua palavra, do teu reino. Pai, o Senhor está chamando uma geração de reino, uma geração que impacta, que faz diferença, que seja referencial para a vida que vem perto e vive perto de nós e de longe, em nome de Jesus. Oh Deus, Espírito Santo, rompe as barreiras, derruba as muralhas, quebra os ferrolhos, abre os cadeados, começa a adorar a Deus, começa a glorificar ao Senhor, exalte ao Senhor, porque Ele está entrando com rompimento na sua vida, com empecilhos, com barreiras, com paredes intransponíveis, mas Ele entra agora e transforma essas paredes intransponíveis pelo seu poder, assim como derrubou as muralhas de Jericó, que era intransponível, pelo seu poder Ele colocou para baixo. Olamasteia nemiande omostoio shandekemanasi calabacharabacantaramahaya. Poder de Deus entra em ação, rompe as barreiras, oh Xarabahaya, abre tudo aquilo, Senhor, que está escondido no porão da existência, do inconsciente de cada vida. Penetra, 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 Espírito de Deus, entra com a tua luz, arranca, Senhor, tudo aquilo que está impedindo a visão, a visão, a visão, porque Deus está te dando a visão, o propósito, a visão, o propósito, a visão.